Estamos no mês de outubro, conhecido mundialmente como Outubro Rosa, um período dedicado à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. E para explicar sobre a importância do diagnóstico precoce, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Michelle Herman, oncologista que vai esclarecer as principais dúvidas sobre o câncer de mama. Doutora Michelle, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é tão importante e reforçar mais uma vez sobre a campanha de Outubro Rosa. E, doutora, eu gostaria que a doutora começasse explicando para nós, então, como o câncer de mama ele se desenvolve, o começo dessa doença, então, que é tão trabalhada durante esse mês. Isso. Na realidade, primeiro a gente precisa entender que todo câncer, ele acontece por uma célula que vai ter uma proliferação anormal, descontrolada, tá? Então, precisa de algumas características, alguns fatores que podem ajudar nesse crescimento dessa célula. Então, é uma doença individual. Então, você vai pegar, mesmo dentro do câncer de mama, a gente tem alguns subtipos diferentes. Então, você pode pegar 10 pacientes com câncer de mama, as 10 podem ter um desfecho diferente, um tratamento que pode ser muito similar, mas com alguns aspectos que são mais individuais. Certo, e no caso, a doutora comentou agora sobre essa individualização dos casos, mas existe um certo padrão, doutora, que poderia, uma predisposição ou algum padrão genético, algo que faça com que essa paciente tenha essa predisposição ao câncer de mama? Isso, existem algumas características, né, principalmente algumas doenças familiares, algumas síndromes que podem predispor. 70% dos tipos de câncer, eles são normalmente esporádicos, então não tem relação familiar nenhuma. Mas sim, a gente sabe que é conhecido que existe alguma porcentagem que é muito relacionada, que é o que aconteceu, por exemplo, com a Angelina Jolie, né? Ela é portadora de uma mutação chamada BRCA. Então, os pacientes que têm essa mutação, eles estão mais predispostos a desenvolver alguns tipos de câncer, entre eles mama e ovário, tá? Não exclusivamente, tem outros tipos de câncer que também podem estar relacionados, mas mama e ovário, eles ficaram mais famosos, né? Justamente por causa dela, da repercussão. Certo. E quais seriam essas outras síndromes que a gente poderia dar de exemplo para o pessoal de casa entender que geralmente que podem acontecer? Isso. Na realidade, por exemplo, existem doenças genéticas que são passadas de pai para filho que desenvolve vários tipos de câncer, tá? Existe uma síndrome, por exemplo, em homens que acontece que ele possui um cromossomo X a mais, então ele vai ter algumas características femininas, não necessariamente no fenótipo, não necessariamente visual, mas você pode suspeitar e aí você faz o teste genético, você vê que, por exemplo, tem um cromossomo a mais. Esses pacientes que têm essa síndrome de Klinefelter, por exemplo, eles acabam tendo uma predisposição maior a ter câncer de mama. Olha só que interessante, então ele também pode acontecer em homem tanto pode. Quanto mulher. Porque a gente associa, obviamente, sempre a mulher, mas então em ambos os casos podem acontecer. Sim, na realidade, o câncer de mama em homens, eles podem acontecer e é em torno mais ou menos de 1% da população. E está relacionado a essas síndromes mais familiares mesmo. Olha só, síndrome mais genética. Uma informação diferente que a gente muitas vezes não tem conhecimento, justamente. Sim, é importante, porque muitas vezes o homem até percebe alguma alteração na mama, mas não procura ajuda justamente por não lembrar que pode ter também, ou ser acometido dessa doença, né? Certo. E doutora, falando agora um pouco mais sobre os sintomas. Então a gente entende que existe essa doença, e para as pacientes, algumas não apresentam sintomas, mas de modo geral, quais seriam, no caso do câncer de mama? Tá. Também é muito importante eu ressaltar uma coisa, nem todo câncer dói. Na realidade, uma minoria dos cânceres que vão provocar dor, tá? Ou ele provoca dor quando já está em estágio mais avançado. Então ele pode ser desde um nódulo, uma massa, alguma coisa na própria mama ou na região da axila, que não some e que muitas vezes tá ali, pode ser móvel ou não, tá? Então normalmente é uma característica mais endurecida, mas pode ser móvel. Alteração nas mamas, alterações físicas, visuais, né? Uma mama que era muito simétrica, ela passa a ficar assimétrica. Alteração no mamilo, mamilo que normalmente pode estar, que é mais introvertido, ele fica mais exteriorizado, ou ao contrário. A pele, ela pode assumir um aspecto de casca de laranja. E existe um tipo de câncer muito importante que se lembre, que é o inflamatório, que é aquele câncer que o paciente parece uma mastite, tá? Muitas vezes pode acontecer de não haver nódulo presente nesse câncer, mas ele tem aquele aspecto avermelhado, inflamado realmente. E aí precisa de um atendimento mais imediato.
Certo, a doutora comentou sobre o caso de, então, o câncer, as células vão envelhecendo com o passar do tempo, assim como nós, e o câncer de mama, ele também acontece geralmente numa faixa de idade, mas pode acontecer em mulheres mais jovens, mas qual é o padrão, geralmente, que se nota de modo geral? De maneira geral, como regra, câncer é uma doença de paciente mais velho, tá? Certo. A partir da 5ª, 6ª década de vida, no mínimo, né? Só que realmente a gente tem percebido mudança dos padrões, tá? Isso aí nos últimos anos, desde 2019, que teve uma pesquisa recente que mostrou uma mudança nesse padrão. Então hoje a gente pode encontrar pacientes mais jovens com câncer de mama. Eu tenho pacientes de 19 anos, eu tenho pacientes de 30 e poucos anos, né? E aí existem alguns fatores, não só genéticos, mas ambientais, que podem estar relacionados. De certa forma, nós temos uma mudança no nosso estilo de vida muito grande, né? E isso impacta, com toda certeza. Então, os cuidados, eles devem acontecer ao longo de toda a vida dessa paciente, para que ela faça o acompanhamento e descubra e faça essa prevenção também, né, doutora? Então, a partir ali o recomendado para mamografia a partir dos 40 anos, correto? Isso. Mas né? anteriormente ela já pode fazer um certo acompanhamento? A mulher, ela tem uma história muito mais precoce, né, de idas ao médico. Começa com o ginecologista. Então, na adolescência, muitas vezes, ela acaba sendo encaminhada pela própria mãe, né? Levada pela mãe ao ginecologista e já passa a ter alguma orientação, o que é muito bom, tá? Mas qual que é a função das campanhas? É justamente você lembrar, trazer informação e desmistificar alguns assuntos. E então, o que acontece? Durante as campanhas de Outubro Rosa, tem se visto um aumento do diagnóstico precoce de câncer de mama. Porque o que acontece? Claro que a gente orienta a fazer autoexame, mas justamente a intenção das campanhas é que você pegue pacientes assintomáticas, que elas não tenham nem aquele nódulo palpável, tá? Então, sempre estar atento aos sinais. Qualquer alteração nas mamas merece uma atenção, então pode ser, mesmo que seja mais jovem, procure o ginecologista, ele vai saber orientar e se ele achar necessário, ele vai encaminhar para o oncologista, tá? E fazer os exames regulares, né? Então aproveitar as campanhas, tem 40 anos, já está liberado para fazer a mamografia, então que vai fazer. Pacientes com história familiar de câncer de mama, e não só de mama, mas de modo geral, muitas histórias de câncer na família, eles também estão indicados a fazer um acompanhamento mais precoce. Justamente sobre esse fator que eu gostaria que a doutora explicasse pra gente. A doutora comentou sobre o caso da Angelina Jolie, que ela fez esse rastreio e acompanhamento. Essas pacientes, então, que teve o histórico familiar, elas conseguem fazer também esse rastreio, doutora, para verificar essa predisposição para esses cânceres? Não é tão simples assim, mas né, você tem que ter uma história familiar muito, muito robusta. E aí você procura o atendimento, tá? Esse teste, mais especificamente do BRCA, ele é um teste um pouquinho mais restrito. A gente não tem ele via SUS como via regra, tá? Certo. Então, se você tem um histórico de câncer de mama, você deve ser acompanhado antes. No caso da Angelina Jolie, ela perdeu a mãe aos 35 anos de idade. E é uma pessoa que tem pleno acesso, né? Certo. Inclusive na época que esses testes eram muito mais caros. Hoje, assim, esses testes baixaram bastante o valor. É possível fazer com coleta de saliva ou coleta de sangue. Então, assim, são exames simples de se fazer, mas não está indicado para todo mundo, tá? Porque você ser portador dessa mutação nesse gene não significa que você vá desenvolver o câncer, tá? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a pessoa ela acha que não, eu tenho essa alteração, então eu vou ter o câncer. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Porque não é bem assim. Doutora, e essa questão do medo é uma das fatores que acabam segurando essa paciente de buscar ajuda muitas vezes, né? Porque esse receio do diagnóstico de um câncer ou então de alguma outra doença faz com que essa paciente muitas vezes demore para procurar ajuda. A doutora poderia falar um pouco mais sobre essa questão emocional e como lidar com essa, no dia a dia com os pacientes também? Porque é um choque muitas vezes, né, para essa mulher receber esse diagnóstico de doença. Sim. Olha só, nós vivemos num país extremamente heterogêneo, né? E eu falo assim, em questão de acesso, em questão cultural, nós temos uma diversidade religiosa, então todos esses fatores acabam influenciando, né? Muitas vezes a paciente acaba escutando o vizinho antes de procurar o médico, né?
Mas é claro que todas elas, e a gente começa a mexer com uma questão muito feminina, que é a mama. Né? Da mesma forma que a próstata é de extrema importância e afeta muito a parte de masculinidade, obviamente a mama ela mexe muito com autoestima também, né? É uma questão emocional. As mulheres acabam tendo medo do tratamento, e não só da parte quimioterápica, mas da parte da cirurgia também, né? Então é importante que além do tratamento, haja esse acolhimento de entender que esse processo de cuidado da paciente se estende além dos cuidados, como a doutora disse, quimioterápicos, e também um acolhimento para que ela tenha um apoio para passar por essa fase, por esse momento da vida também, né, doutora? Assim, justamente, campanha, diagnóstico precoce para aumentar a taxa de cura. Quanto mais você descobrir esse câncer inicialmente, mais aumenta a sua taxa de cura somente com a cirurgia. Certo. Tá? Então, quanto mais cedo descobrir uma doença grave dessa, menos invasivo vai ser o tratamento. Você vai ser mais candidato a uma cirurgia conservadora, por exemplo. Tá? Então, é importante desmistificar, quebrar tabus, né? Quando a gente fala em buscar recursos, porque além de você ter maior chance de cura, você acaba sofrendo menos tratamento, digamos assim, né? Tratamentos menos agressivos. E falando justamente sobre essa questão do tratamento, muitas vezes a gente associa, então, a retirada da mama como o tratamento para o câncer de mama. São todos os casos que são cirúrgicos? Existem diferentes tipos de tratamento para cada caso? Como que é essa questão da abordagem dos tratamentos, doutora? Isso. Então, como eu falei, cada vez está sendo mais individualizado. Então, a gente tem 3 modalidades, tá? Que é a cirurgia, a gente tem a quimioterapia e a gente tem a radioterapia, tá? Na quimioterapia eu vou envolver outros medicamentos também, para ficar mais simples de falar. Então, você tem uma abordagem cirúrgica de antemão, você pode ter uma abordagem primeiro com esses medicamentos, com a quimioterapia de antemão, para poder planejar. Normalmente, quando você faz uma cirurgia mais radical, você pode ou não ter indicação de radioterapia. Quem vai definir isso é o radioterapeuta, tá? Na verdade, é uma abordagem multidisciplinar. Se você tiver um tumor menor, muitas vezes você vai para a cirurgia antes e vai completar o tratamento quimioterápico depois, podendo ou não ter a rádio. Normalmente, quanto mais conservadora a cirurgia, maior a chance de envolver a radioterapia. Certo. Tá? Isso, claro que, como eu falei, cada caso tem que ser analisado, mas de maneira geral, cirurgia conservadora, a radioterapia ela já chega mais próxima. Tá? E o tratamento quimioterápico pode ocorrer ou não, dependendo do subtipo do câncer. Olha só, então ainda tem essas divisões. Isso, porque quando você faz uma cirurgia, você tira um pedacinho do tumor. Esse pedacinho do tumor ele vai para uma análise anatomopatológica. Dependendo da característica desse tumor, você vai poder definir e estratificar alguns riscos a mais. Além de saber se o paciente tem comorbidades, além de saber se o paciente aceita perder o cabelo ou não, claro que hoje existem técnicas, existem coisas um pouquinho mais avançadas, mas eu nem vou entrar nisso, mas de maneira geral você usa tudo isso para estratificar o seu tratamento, né? Estratificar o risco e definir o seu tratamento para o paciente. Olha que bacana, então a medicina sempre evoluindo e cada vez mais para trazer os menos danos aos pacientes durante esse tratamento, né, doutora? Uhum. E quando a gente fala justamente do câncer de mama, tem toda essa questão, como a doutora disse, do feminino e também do cabelo, que é algo que a gente associa justamente ao tratamento, que todos os tratamentos essa paciente vai ter a precisar cortar e perder o cabelo. Esse também é uma regra ou não? Existem outros tratamentos que ela já consegue fazer? Sim, Não, é claro que aí a gente vai ter um outro problema também chamado acesso. Perfeito. Quanto mais acesso o paciente tem, talvez ela consiga realizar alguns exames mais específicos que talvez a poupem, por exemplo, de quimioterapia. Tá? Mas de regra geral, todos os pacientes chegam e me perguntam, eu vou fazer da vermelha? Gente, deixa eu desmistificar. Essas cores de quimioterapia estão muito relacionadas com logo o surgimento da quimioterapia, né? Quando a gente tinha poucos medicamentos para poder manejar. De maneira ampla, assim, você falar da quimioterapia vermelha, que é mais conhecida como a doxorubicina ou adreblastina, ela entra em vários tipos de tratamentos. Então, a gente usa ela para sarcoma, usa ela para leucemia, usa alguns tipos de linfoma. E
obviamente, câncer de mama. Ela é uma quimioterapia que sim, faz o paciente perder o cabelo na maioria das vezes, mas é a única? Não. Nós temos outras quimioterapias que também são as brancas, amarelas, enfim, laranja, que também podem causar perda de cabelo. Certo, então olha, uma informação importante para a gente entender que cada tratamento é indicado para cada paciente de forma geral E também. hoje tem, por exemplo, o uso de algumas toucas, então tem alguns recursos que durante a infusão da quimioterapia, a paciente pode usar essa touca e ela vai fazer com que menos quimioterapia chegue no couro cabeludo. Olha que bacana. Né? Então é como se né? Ela resfria o couro cabeludo, fazendo o quimioterápico chegar menos nessa região do cabelo, então fazendo com que o paciente possa perder menos o cabelo. Muito importante a gente destacar, então, também sobre esses tratamentos, porque eu acredito que o mais importante é que essa paciente receba esse tratamento, né, doutora? Por mais complexo e complicado que seja a jornada, que ela receba o devido atendimento para que ela possa ter, então, como a doutora disse, uma cura, um tratamento adequado para voltar a ter uma qualidade de vida posteriormente, né? Sim. A gente está falando de um câncer que mais mata a mulher no mundo. Exato. Né? Não é um privilégio brasileiro, na verdade é mundial. Infelizmente. É um privilégio ruim, mas não deixa de ser dos piores tipos de câncer. Além do Outubro Rosa englobar a questão do câncer de mama, também se fala sobre o câncer de colo de útero, né, doutora? A doutora poderia falar um pouquinho também sobre a importância do preventivo, então a coleta desse exame, desse material, para também o rastreio dessas outras doenças que sim, né? Quando a gente fala de câncer de mama, a gente sempre aproveita também para falar no Outubro Rosa de outros tipos de câncer feminino, né? Que é o ovário, o útero. Então, assim, o câncer de colo de útero, ele pode ser detectado precocemente pelo exame chamado preventivo, mas que na realidade acaba sendo um diagnóstico precoce, tá? Pode dar algumas características que levem a uma maior investigação, mas existem alguns sintomas também muito importantes a ficar atento, né? Como sangramento, né? Uma pessoa que, às vezes as pacientes que são mais velhas, já entraram na menopausa, elas acabam tendo novamente sangramento, isso é um sinal de alarme. Né? Não é raro o paciente chegar com câncer de endométrio com a seguinte frase: eu tinha deixado de ser mocinha e virei mocinha novamente. Então, às vezes a gente escuta, né? Câncer, dores na relação sexual, também chama bastante atenção, tá? E, obviamente, se você perceber alguma massa, algum nódulo próximo ali à região, vale a pena uma investigação. O mais, assim, digamos que merece uma ressalva é câncer de ovário, porque esse é praticamente assintomático, tá? Os sintomas de câncer de ovário, eles são muito sutis. Na realidade, todos os cânceres iniciais, eles são sutis, mas é que o ovário, ele acaba passando despercebido por muitos pacientes, tá? É uma paciente que vem normalmente com uma história de que tinha alguma dorzinha, alguma cólica de longo tempo, longa data, e muitas vezes percebeu quando ou teve um linfonodo aumentado, que são as ínguas, né? Ou até mesmo com relatos de ter percebido que aumentou o volume da barriga. Olha só, então já é... Né? Falando assim, eu comecei a ter um aumento da minha barriga, comecei a engordar, ganhar peso, mas eu estava fazendo o regime ou alguma coisa mais nesse sentido. Porque, na verdade, o ovário ele pode começar a aumentar o líquido dentro do abdômen da paciente. Olha só, então é importante a gente ressaltar também esses outros cuidados que essa paciente deve ter além do cuidado com o câncer de mama. E no caso dessas outras doenças, doutora, os exames então é o exame preventivo e existem outros exames complementares para o diagnóstico da doença? Pode, né? Então, assim, de maneira geral, exames de mamografia numa mulher a partir dos 40 anos, tá? Que aí pode ser realizado anualmente ou a cada 2 anos, dependendo da indicação. Frequentar o ginecologista, realizar os preventivos. No caso, por exemplo, de pacientes mais jovens, de crianças, existe a campanha de vacinação para HPV, tá? Dos 9 a 14 anos, que é justamente para evitar câncer de colo de útero, porque a grande parte de câncer de colo de útero é causada por vírus do HPV. Então, o importante é entender o porquê que a gente, muitas vezes, tem as campanhas, o pessoal não entende direito o porquê, acaba não indo, ou faz sem entender justamente qual é a indicação, o porquê que está acontecendo. Então, essas informações é sempre bom a gente relembrar.
E como a doutora citou anteriormente, a questão da informação é algo que beneficia esses pacientes, né, doutora? Porque quanto mais bem informado eles estiverem, mais tranquilo vai ser para entender o que está sendo feito no tratamento e posteriormente, Isso. né? E doutora, falando ainda sobre a questão do tratamento, algumas pessoas, ao receber a notícia, elas assimilam que todos os cânceres levam a óbito, infelizmente. Mas no caso do câncer de mama, hoje a gente já consegue ver uma mudança nisso também por conta dos tratamentos, correto? Sim, tá. Tudo está muito relacionado com o diagnóstico precoce. Mas é claro que existem os casos que mesmo o diagnóstico precoce acaba tendo um desfecho negativo, tá? Isso acontece e existem outros fatores que podem estar relacionados. Mas sim, há um investimento muito grande em câncer de mama justamente por ser o câncer que mais mata a mulher no mundo, né? Outro fator importante da campanha, quando a gente traz uma visibilidade, você atrai investimentos em diversos tratamentos. Se você pegar há 10 anos atrás e comparar os tratamentos com hoje, você vai ver uma gama diferente arsenal, tá? E aí você começa a ter uma descoberta de drogas novas, que às vezes inicia com câncer de mama e depois começa a ser testada para outros tipos de câncer. A gente começa a ver uma mudança de padrão, tá, desses tratamentos, né? Descobertos genes mais relacionados a isso, genes novos, proteínas novas que podem ser tratadas de forma diferente. E aí entra o que a gente chama de terapia-alvo, né? Aumento da tecnologia, digamos assim, de modo resumido. Muito importante também. E doutora, além toda essa questão que a gente fala sobre o diagnóstico precoce, existem formas de prevenir o câncer de mama ou hábitos que auxiliam, então, nós mulheres a talvez conseguir manter uma qualidade de vida melhor para evitar esse tipo de doença? Sim, tá? E aí eu vou falar de modo geral para todos os tipos de câncer. Você se alimenta bem, praticar exercício físico, evitar bebida alcoólica, não fumar, isso tudo vai estar num pacote. Cada vez que você faz isso, você reduz as chances de você ter não só o câncer de mama, mas todos os tipos de câncer. Realizar as vacinas, né? A gente tem, como eu acabei de falar, câncer de colo de útero está muito relacionado ao vírus HPV, que é um vírus oncogênico, que vai provocar uma mudança nessa célula, que vai provocar que essa célula ela se deforme, que ela comece a proliferar de forma desordenada. Até mesmo, agora eu vou sair um pouquinho do Outubro Rosa, mas assim, a vacina de hepatite é importante. Perfeito. Né? Porque a longo prazo uma hepatite pode virar câncer. Né? Alguns vírus eles cronificam e acabam causando câncer. Então você ter uma visita regular ao seu médico, seguir os calendários vacinais, você fazer alguns exames, tipo mamografia, preventivo, realizar exercício físico, manter o seu peso corporal, com uma alimentação saudável, você diminui drasticamente a chance de você desenvolver câncer. Certo, então, lembrando sempre, novamente, a gente bate muito nisso no São Lucas 24 Horas, sobre os hábitos saudáveis. Exato. Para que o paciente entenda que é o fundamental para todo o funcionamento do organismo. E anteriormente a doutora citou também sobre a questão do autoexame. Uhum. Doutora, ele é importante, é fundamental nesse processo também. A doutora poderia falar um pouco mais sobre ele e como essas mulheres podem observar no dia a dia? Sim. Eu gosto muito de falar para as pacientes, claro que existe um pouquinho de técnica para você fazer o autoexame, mas se conhecer. Eu acho que isso é fundamental. Se olhar no espelho, conhecer a sua mama, saber qual que é a maior, qual que é a menor, qual a característica ela tem, se o seu mamilo ele é para frente, para dentro, se ele é retraído. Você parar então na frente do espelho e observar. Começa por aí, é um autocuidado. O autoexame nada mais é do que um autocuidado, é você saber como você é. Porque a hora que surgir qualquer coisa diferente, você consegue notar. Né? Então o autoexame vai levar você a desconfiar que alguma coisa pode estar diferente. E procurar ajuda profissional. Então assim, parar na frente do espelho, analisar as características físicas, mudou, não mudou, palpar a sua mama, né, normalmente com a ponta dos dedos, verificar se tem presença de nódulos, se esse nódulo dói, se ele já estava aí antes, se ele não estava, se ele está crescendo, se ele está parado. Essas características são importantes para fazer com que a paciente desconfie que alguma coisa pode estar errada. Tá? Não é raro as pacientes chegarem sendo que o marido, o companheiro percebeu o nódulo.
né? Ou o próprio filho, muitas vezes, né? O filho menor chegou, palpou ou machucou. Aí, o que leva muitas vezes a paciente a procurar ajuda, sendo que o certo seria que a própria paciente se conhecesse, né? A gente tem que desmistificar isso. A mulher, ela tem muito disso, principalmente as mulheres mais velhas. Isso. Elas têm uma restrição muito grande a ir ao ginecologista, fazer o preventivo, né? Por questões culturais, conforme a gente conversou anteriormente. Por isso que o máximo que nós podemos fazer justamente são as campanhas para que novamente reforce a importância desse cuidado e desse olhar atento, então para que essa paciente consiga, nós mulheres tenhamos uma vida o mais longa e possível, com a melhor qualidade sempre. Com toda certeza. Doutora, antes da gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria então que a doutora deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo São Lucas 24 Horas, não só novamente no Outubro Rosa, porque eu acredito que esse é um cuidado que deve acontecer o ano inteiro, né? Mas a doutora poderia deixar, então, essa mensagem para quem está nos assistindo hoje. A principal mensagem existe esperança. Então, para quem não fez diagnóstico de nada até hoje, que não tem caso familiar, lembre que existe. Tenha um autocuidado consigo mesma. E uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, que ela faz sempre os exames próximo à data de aniversário. Foi uma maneira de saber que todo ano deve se fazer preventivo, que todo ano deve procurar o ginecologista, todo ano deve procurar o médico de sua confiança. Então não precisa ser necessariamente na campanha, né? O que acontece é que a campanha faz com que a pessoa lembre, tá? Então marque uma data específica, tenha um autocuidado. Quem não tem história nenhuma, um autocuidado. Se olhar, se conhecer. Para pessoas que têm história de câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, uma atenção redobrada. Para pacientes que estão enfrentando o câncer, saber que pode ter esperança, que pode pedir ajuda, né? É importante que se peça ajuda quando precisa. Existe uma questão emocional muito forte para todo mundo, tá? Se pessoas que não passam por determinados problemas de saúde acabam tendo dificuldade de lidar com o emocional, você imagina uma pessoa que está com um problema sério de saúde. Né? Então, peça ajuda quando precisar, mas principalmente tenha força e esperança. Perfeito, acho que essa é a maior mensagem que nós possamos deixar. Doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Eu acredito que a nossa conversa conseguiu transmitir muita informação para o pessoal que está nos assistindo e também reforçar essa importância do cuidado com a saúde, como a doutora disse, o ano todo, ainda especificamente agora no Outubro Rosa. Muito obrigada, doutora. Imagina. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!